Professor Rodrigo Pinheiro. Aqui nós temos a oitava propriedade, aonde o que acontece? O expoente ele inverte o sinal quando nós invertemos a nossa fração, porque fica difícil eu calcular 3/4 elevado a menos 2. Então, como é que eu faço? Eu uso esta regra da propriedade e faço 3/4 vira 4/3. Aí o menos 2 fica ao quadrado. Agora fica fácil de resolver. Então, 3/4 elevado a menos 2 é a mesma coisa que 4/3 elevado ao quadrado. Aí é a regra da propriedade. 4 ao quadrado, 16. 3 ao quadrado, 9. 16 nonos, tá certo? Então, aqui nós temos a nona propriedade, então, que é a equivalência de potenciação e radiciação. O que acontece? A gente tem, por exemplo, aqui, ó, raiz, aqui a gente tem o índice e aqui a gente tem o expoente. Eu quero fazer, então, o que eu tenho na raiz virar uma potência, ou vice-versa. Olha só, o meu número aqui, a minha base, ele se mantém. E o que acontece? O meu expoente, ele vira numerador. E o meu índice vira denominador. Então, olha aqui, raiz cúbica de 2 ao quadrado é a mesma coisa que 2 elevado a 2/3. Tá certo? Aqui tem um outro exemplo. Quando não tem nada dentro da raiz, o que é? É 2. Então, raiz quadrada de 3 ao cubo é a mesma coisa, então, que 3 elevado a 3 meios. Ó, a base se mantém e o expoente sobe, vira numerador, e o índice desce, vira denominador. Se fosse o contrário, é a mesma coisa. 2 elevado a 2/3, ó, vai ficar raiz, e o 2 dentro da raiz, o 3 vem para cá, o que é denominador vira índice, e o que é numerador vira expoente. É a mesma coisa, né? Se fazer o processo inverso. A 10ª propriedade, então, o que acontece? Quando eu tenho soma ou subtração, aqui eu tenho exemplo de soma, mas a subtração segue a mesma regra. Quando eu tenho soma ou subtração, aonde os meus denominadores são diferentes, eu uso a regra do, vou colocar aqui, ó, regra do MMC, mínimo múltiplo comum. Eu vou colocar para vocês aqui agora as regras para eu calcular o mínimo múltiplo comum e o máximo divisor comum, que também está no nosso edital. Mas para soma e subtração de questões assim, eu só utilizo o MMC. O MDC a gente vai ver lá no raciocínio lógico, existem questões que a gente utiliza a técnica aí do MDC para poder resolver, tá certo? Vamos olhar aqui, ó, como que a gente faz para calcular o MMC e o MDC de alguns números aí, qualquer, para depois a gente utilizar aqueles das nossas frações do exemplo ali anterior. MMC, então, mínimo múltiplo comum, e MDC, máximo divisor comum. Olha só, então a gente tem que começar pelo menor número. Como nós temos números ímpares e números pares, a gente vai conseguir dividir aí pelos 2. Então, a gente começa pelo menor número, tirando 1, né? O próximo menor número, a gente vai começar utilizando ele para dividir esses números que nós temos ali. Então, olha só, vamos fazer o seguinte. 12 dividido por 2 dá 6. 15, eu não consigo dividir por 2, se mantém. Quando a gente não consegue dividir, se mantém. 18 dividido por 2, 9. Eu ainda consigo dividir por 2. Vai dar 2. 6 dividido por 2,
3, 15 dividido, não dá. Copia e não dá. Copia. Agora eu já não consigo mais dividir por 2. O próximo é 3. 3 dividido por 3, 1. 15 dividido por 3, 5. 9 dividido por 3, 3. Agora eu vou novamente dividir por 3, porque tem número que eu consigo dividir por 3. Aqui, como já deu 1, repete. 5 consigo dividir por 3? Não. Então, segue o 5 de novo. 3 dividido por 3, 1. Agora eu vou e multiplico pelo 5. Aqui é 1. Repete 5 dividido por 5, 1. E aqui fica 1. O meu mínimo múltiplo comum vai ser o produto de todos esses números aqui, ó. 2 vezes 2 dá 4. 3 vezes 3 dá 9. Vezes 5. 4 vezes 9, 36. Vezes 5. 6 vezes 5, 30. 3 vezes 5, 15. Mais 3, 8. 180, então, é o meu MMC. Tá certo? Se eu quiser calcular o MMC. O MDC, eu vou fazer a mesma coisa. Só que agora tem um porém aqui. Tem uma exceção aqui. Então, a gente sabe que é por 2. Ó, dá 6. Dá 15. Dá 9. É? Agora eu consigo dividir por 2 de novo. Dá 3. Dá 15 e dá 9. Tá certo? Agora eu vou dividir o próximo por 3. Olha só, esse 3 eu vou circular ele. Por que eu vou circular ele? Porque ele é o único que até então eu consigo dividir todos os meus números. Ó. 3 dividido por 3, 1. 15 dividido por 3, 5. 9 dividido por 3, 3. Agora eu vou seguir. Vou botar o 3 de novo. Aqui é 1. Aqui é 5. E aqui é 1. Depois eu vou e coloco o 5. A gente sabe que aqui vai dar 1. Aqui vai dar 1. Aqui vai dar 1. 3. Então, ó, o meu MDC entre 12, 15 e 18 é 3. Se eu tivesse mais um outro número ali, mais um 2, ia ser o produto. Ia ser 2 vezes 3, 6. E assim por diante. Como esse foi o único número que eu consegui dividir todos os números aqui, o 12, o 15 e o 18, ele vai ser o meu MDC. Vamos fazer esse aqui agora, ó, do que a gente queria fazer antes, 2 quartos mais 4 quintos, vamos fazer? Olha só, então entre 4 e 5, vamos fazer aqui, ó, 4 e 5. 4 e 5 eu consigo dividir por 2. Dá 2, dá 5. Agora eu consigo dividir por 2 de novo, dá 1, dá 5. E divido por 5, dá 1, dá 1. Aqui MMC é 2 vezes 2, 4. 4 vezes 5, 20. Meu MMC aqui é 20. É assim que a gente calcula, então, o MMC e o meu MDC. Aqui nós temos a 11ª propriedade, então, ó, para multiplicação de frações. O que a gente faz aqui na multiplicação de frações? A gente simplesmente multiplica os dois numeradores, 2 vezes 4, 8, e multiplica os dois denominadores, 3 vezes 5, 15. 8 quinzeavos é o meu produto, de 2/3 vezes, né, 4 quintos. E aqui, e na divisão, como é que é? Na multiplicação, a gente multiplica os dois de cima e multiplica os dois de baixo. E aqui na divisão, como é que a gente faz? A gente vai manter o primeiro e vai inverter a segunda fração e vai novamente multiplicar. Multiplicação pelo inverso, ó. 5 quartos. Agora só multiplica igual ao da 11ª propriedade, ó. 2 vezes 5, 10. 3 vezes 4,
12. O que a gente pode fazer aqui agora? A gente consegue simplificar. 10 sobre 12, a gente tem que achar um número que eu consiga dividir tanto o numerador quanto o denominador. Não pode ser só por um. O de cima e o de baixo não dá, o de baixo e o de cima não dá, tem que ser pelos dois. Então a gente consegue dividir por quanto? Consegue dividir por 2. A gente simplificar, 10 dividido por 2, 5. 12 dividido por 2, 6. 5 sextos é o que equivale a 2 terços dividido por 4 quintos, tá certo? Temos aqui as duas últimas propriedades, então, na multiplicação de potência e na divisão de potência, só que a gente pode ter de bases iguais e de bases diferentes. Quem são as bases? São os números de baixo, que são os maiores, né? São as bases. E os de cima são os expoentes. Como é que a gente resolve, então? Quando eu tenho bases iguais, eu vou conservar a base e eu vou fazer o que com os expoentes? Eu vou somar os expoentes. Então tá. 3, eu repito, e fica 5 mais 7. Vai ficar, o expoente vai ficar 3 elevado na 12, tá certo? E quando eu tenho bases diferentes, eu não posso manter a base agora, eu preciso fazer com que ela fique igual. Aqui eu vou repetir a primeira, porque ó, eu tenho 3 na quinta e 9 ao quadrado. O 9 eu consigo fazer ele virar 3. Né? Aqui eu tenho então ó, 3 na quinta, que multiplica. O que é o 9? O 9 não é 3 ao quadrado? 9 não é 3 ao quadrado e eleva tudo ao quadrado. Numa das regras que nós vimos, a gente vai multiplicar os expoentes. Então, a gente vai ter 3 na quinta que multiplica 3, ó, 2 vezes 2, 4. Agora eu tenho 3, somos expoentes, na 9. Agora deu 3 na 9, agora tá certo, agora a gente pode fazer isso. Na divisão, como é que a gente faz? Na divisão, a gente, se tiver base igual, a gente vai manter a base de novo e vai diminuir os expoentes. 5 menos 7, ó, se a gente tiver mais com menos, a gente vai subtrair e vai manter o sinal do maior. Ó. 5 menos 7 vai dar menos 2. Se eu tenho 3 elevado a menos 2, eu não posso fazer assim também, ó, 1 sobre 3 ao quadrado. E está negativo em cima, eu passo ele para baixo, ele fica positivo. Troco o sinal, está dentro das regras que nós já vimos. 1 sobre 3 ao quadrado. Agora eu consigo colocar 1 sobre 3 ao quadrado, é 9. E a última aqui, se eu tiver bases diferentes, eu faço a mesma coisa. Ó. Vou manter 3 na quinta, vou continuar aqui, ó, dividido 9, o que é? 3 ao quadrado elevado ao quadrado. 3 na quinta dividido, ó, 3 elevado na quarta. 2 vezes 2, 4. Agora, eu estou com a mesma base. 3, 5 menos 4, 1. Ou se eu não colocar nada, simplesmente 3. Essas, então, são as propriedades que nós utilizamos dentro dos conjuntos, que faz parte dos conjuntos dos reais, né? Que são todos os outros conjuntos que estão dentro dos conjuntos reais. Aqui nós temos os números primos. Vocês lembram lá quando estudaram quem são os números primos? Tem que lembrar da regra. Números primos são todos aqueles que podem ser divididos por ele mesmo e por 1. Tem que atender às duas regras. O 0. 0 dividido por 1 dá 0. 0 dividido por 0 dá 0. 0 dividido por 2 dá 0. Então 0 não atende. O 1. 1 é divisível por ele mesmo, que é 1, e divisível por 1, ó. Não, também não atendeu. O 2 é o primeiro número que é primo. E também é o único número que é primo e é par. O 2 pode ser dividido por ele mesmo
e por 1. O 3 é primo? É primo também. O 3 eu consigo dividir por ele mesmo e por 1. O 4 é primo? Não, o 4 não é primo. Eu consigo dividir por 4, consigo dividir por 2, consigo dividir por 1. Ele também não é primo. O 5 é primo? Sim. O 5 é um número primo. Eu consigo dividir por ele mesmo e por 1. Somente eles. O 6 é primo? Não, consigo dividir por 6, por 3, por 2, por 1. O 7 é primo? Sim. O 7 é primo. Consigo dividir por ele mesmo e por 1. O 8 é primo? Não. Dá para dividir por 8, por 4, por 2, por 1. O 9 é primo? Também não. O 10? Também não. O 11? Sim. O 13? O 17? E assim vai. A gente tem que raciocinar que é somente divisível por ele mesmo e por 1, tá certo? Então aqui ó, nós temos os múltiplos e divisores. Como é que a gente descobre se o número é múltiplo? No 2, por exemplo, como é que a gente tem que pensar? Eu tenho que pensar se eu consigo multiplicar determinado número por 2, né? E dar um número exato, olha só. 2 vezes 0 dá 0. Né? Eu vou multiplicando pela tabuada, tá certo? Agora, ó, 2 vezes o 1 dá 2. 2 vezes 2 dá 4. 2 vezes 3 dá 6. 2 vezes 4 dá 8. E assim por diante. Estão vendo que é só somando de 2 em 2, ó. 2 soma 2, soma 2, ou faz a tabuada. 2 vezes 0, 2 vezes 1, 2 vezes 2, 2 vezes 3. Aqui é a mesma coisa, ó. Sempre vai começar pelo 0. 5 vezes 0, 0. 5 vezes 1, 5. Tá? 5 vezes 2, 10. 5 vezes 3, 15. 5 vezes 4, 20. E assim por diante também. A mesma coisa, o 12. O 12 eu consigo dividir por 0. 2 vezes 0 é 0. 2 vezes 1 é 12. 2 vezes 2, 24. 2 vezes 3, 36. Ó, e também assim por diante. Né? Sempre de 12 em 12. Tá certo? O que acontece? Eu consigo sempre somando o número que está sendo pedido, de 12 em 12, por exemplo, sempre somando de 5 em 5, ou sempre somando 2 em 2, ou fazendo a tabuada 0, 1, 2, 3, tá certo? E agora, e aqui, os números que são divisores. Vamos fazer aqui, ó, os números que são divisores, ou seja, eu vou pegar um determinado número e ver se eu consigo achar um resultado exato. 8 dividido por 0, ó, não dá. Naquela nossa regra, se o 0 estiver no denominador, a gente não consegue resolver. Será que o 1 é um divisor? 8 dividido por 1 dá 8. Então o 1 é o primeiro número que é divisor. O 2 é divisor, 8 dividido por 2 dá 4. Também é divisor. 8 dividido por 3 dá? Não dá exato. Então não é. 8 dividido por 4 dá 2, dá inteiro. E o próximo número, o 6 dá 7, só o 8, né? Então, e o 8? 8 dividido por 8 dá 1. Acabou aqui. Ó, então aqui a gente consegue ver que sempre o primeiro vai ser 1 e sempre o último vai ser o próprio número. Assim como nos múltiplos, o primeiro é sempre o 0. Só que ele segue o infinito. Aqui do 18 vai ser a mesma coisa. 18 por 0 não dá, mas 18 por 1 dá. 18 dividido por 2 dá, né? Dá 9. 18 dividido por 3 dá? Também dá. 6. Consigo dividir por 6? Sim, consigo dividir por 6. O próximo, por 7, consigo dividir? Não. Por 8, não. Por 9, sim, consigo dividir por 9. E o próximo que eu consigo dividir é o 18. Então, olha só, sempre o primeiro vai ser 1 e o último vai ser
o próprio número. E por último, o 48. Eu consigo dividir por 1, consigo dividir por 1. Eu consigo dividir por 2, 48 dividido por 2, também eu consigo dividir. Eu consigo dividir por 3, também consigo dividir por 3. Consigo dividir por 4, consigo dividir por 4, por 6, por 8, por 12, por 16, por 24 e por último o 48. Ó. Então sempre consigo o primeiro e o último. O primeiro vai ser o 1 e o último vai ser o 48. Então o primeiro vai ser o 1 e o último vai ser sempre o próprio número. Então assim que a gente raciocina para entender os divisores de um determinado número. Professor Rodrigo Pinheiro.